A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para ministrar a lição de número 11 desse que é o terceiro trimestre da EBD. Amém? Cujo tema é a relevância do discernimento, lição 11. E eu quero te dar um bem-vindo, que você possa ser muito bem-vindo a essa aula, que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu nessa lição maravilhosa. E eu, aproveitando, eu te convido a curvar a sua fronte e fazer uma oração. Amém? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é que preparou esse momento de ministração para ministrar os nossos corações e para que a Tua palavra seja, Deus e Pai, semente naquilo que o Senhor quer plantar, Deus, nas nossas vidas, para que possa dar fruto e o fruto permaneça em nós e através de nós. Pai, eu oro, Deus, que tudo que nós formos falarmos aqui, Senhor, nessa noite, nessa aula, que seja para a honra, para a glória do Teu nome e que haja, Senhor amado, em nome de Jesus, um agir do Teu Espírito em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Texto áureo dessa lição, ele se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não lancem rosto e ser-lhe-á dado. Os objetivos dessa lição, primeiro, é ensinar a discernir entre o certo e o errado, a ter esse discernimento do que é certo e o que é errado. O segundo é mostrar como a hipocrisia é cega e injusta. E o terceiro é destacar a santidade e a riqueza desse evangelho que o Senhor deixou para nós. Amém? O texto de referência, eu gostaria de ler com os irmãos, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 1 a 5, que diz: Não julgueis para que não sejais julgados, pois o critério com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Texto sagrado muito forte, meus irmãos, esse que é a continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus está ministrando caráter e vida aos discípulos, a todos aqueles que estavam acompanhando aquela ministração do Senhor Jesus, palavra dele. E aqui o autor dessa lição, dessa revista, o bispo, ele nos tirou algumas lições para que nós pudéssemos estudar acerca dessa relevância dessa palavra, acerca do discernimento. E a primeira coisa que nós gostaríamos de falar é sobre o discernimento entre o certo e o errado. E lá no livro de Lamentação, Jeremias ele fala no capítulo 3, verso 39, diz assim: Porque pois se queixa o homem vivente, queixa-se cada um do seu próprio pecado. Isso é tremendamente impactante em nossas vidas, porque o profeta ele fala que o homem ele se queixa daquilo que ele está em pecado. E interessante que o autor da revista ele fala praticamente isso, ele diz assim: comumente as mesmas características que nos aborrecem nos outros são as que temos. Ou seja, meus irmãos, aquilo com que a gente se importa que as outras pessoas estão errando, estão pecando, nós julguemos ela por aquilo que nós somos tentados. É isso que o profeta Jeremias está falando, que a gente se queixa daquilo que a gente está em pecado. Amém? Mas isso é comum, não digo que seja o seu caso, mas é isso que o profeta nos fala. Não julgueis. Essa palavra que Jesus falou, ela está agregada a isso. Quando a gente fala não julgueis, logo eu quero falar sobre Mateus capítulo 6, verso 1, que diz:
Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por ele. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Cada vez, meus irmãos, que nós estamos julgando alguém, é como se a gente estivesse dizendo, não, eu sou melhor do que ele. E é isso que Jesus nos diz, guardei-vos disso, de exercer a sua justiça. Não demonstre que você é justo perante todos. E se você continuar lendo esse Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 3, ele diz assim, tu, porém, ao dar esmolas, olha só que interessante isso, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que em vez de secreto te recompensará. Mas, irmão Josué, o que tem a ver o julgamento com dar esmola? Meus irmãos, eu posso dar esmola e olhar para uma pessoa que passou pela mesma pessoa que eu dei a esmola e ele não deu, e eu entrar em julgamento por causa daquilo. Então, ao invés de eu estar abençoando, fazendo algo bom, dando esmola para aquele que precisa, eu vou estar julgando aquela pessoa que não o fez. Então, eu não estou vendo a intenção do meu coração, será que é aquela mesma de poder ajudar? Por isso que a palavra do Senhor diz, não julgueis para que não sejais julgados. E esse é o ponto 1.1. O ponto 1.2 diz, quem julga será julgado. E eu gostaria de ler juntamente com os irmãos o livro de Tiago, capítulo 4, 11 e 12, que diz, irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Olha que coisa interessante, irmão. Então quer dizer que a gente não está falando do irmão, e antes a gente está falando da lei. Isso é a palavra do Senhor. Ele diz, ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. O Senhor não nos fez juiz, porque Ele é o juiz supremo. Nós somos servos, nós não estamos aqui para exercer esse julgamento sobre a vida de outras pessoas. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Então, meus amados, aqui nós estamos aprendendo que nós não temos o direito e não temos o propósito na nossa existência como servos de Deus de exercer qualquer julgamento sobre a vida de alguém que esteja em pecado, que esteja no erro ou que esteja passando por algum tipo de atribuição que nós podemos olhar e condenar. Mas nós estamos aqui para estender a mão, para pegar a pessoa pela mão e trazer para o Evangelho sem importar o pecado ou aquilo que ela está envolvida. Isso é muito sério e é uma prática, porque nós temos que praticar isso, não praticar o mal, mas praticar o bem. Amém? Lucas 6, 37 e 38 diz que a medida que usarmos será a mesma que usarão conosco. Isso aqui é um resumo do que ele falou. Quando lá no livro de Lucas, no caso, no Evangelho de Lucas, Jesus está falando isso. Que nós, da mesma medida que nós usarmos com os outros, nós seremos medidos da mesma forma. Se você for duro no julgamento daquele irmão, também vai ser duro o julgamento contra nós, contra você também. Amém? Nós aprendemos até aqui, nesse ponto 1, discernindo entre o certo e o errado, que devemos examinar nossas motivações e a nossa conduta em vez de julgar o nosso próximo. Ou seja, ao invés de a gente estar julgando o outro, nós temos que estar analisando o nosso coração. Se o nosso coração é sincero diante de Deus, se aquilo que nós estamos fazendo para as pessoas realmente é uma realidade que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós podemos só apresentar que somos bons, e isso a Bíblia chama de hipocrisia, mas lá dentro nós não gostaríamos de ter feito aquilo que nós fizemos. Nós fizemos com o intuito de ser conhecido ou ser reconhecido por alguém ou por alguma instituição, mas o que Jesus ele leva em consideração é aquilo que está dentro do nosso coração. O que nós estamos fazendo, julgando uma pessoa, olhando aquela pessoa, julgando ela para o mal ou para o bem.
Não importa como, nós não temos o direito de julgar, mas nós temos sim o direito de ajudar essas pessoas. Amém? Tópico 2 da lição diz: discernindo a natureza das coisas. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. E aqui eu vou voltar para o texto de Mateus, capítulo 7, que nós começamos, e falar um pouquinho sobre essa trave, que diz assim, no versículo 3 e 4. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Eu pesquisei um pouquinho sobre trave, algumas versões chamam de viga, né? E lá segundo o grego, ele sai, essa palavra ela vem de dakos. Dakos ele quer dizer, é uma ideia de sustentar, é uma viga de sustentação, é uma ideia fixada. Então, olha que coisa tremenda. Quando eu puxei isso aqui, estava estudando hoje à tarde sobre isso, e ele fala de uma ideia pré-fixada que nós já temos. Ou seja, nós temos aquilo na nossa vida, aquela trave na nossa vida que tem que ser o modelo que nós temos. É o modelo que nós agimos, como nós fazemos, que é o certo. E não é, meus irmãos. O certo é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz para nós não julgarmos, para nós olhar primeiro, tirar a trave, aquilo que nós devemos olhar para dentro de nós, olhar o que está embasado, o que está pré-fixado na nossa vida e tirar, para que aí sim a gente possa ajudar a vida desse irmão que está precisando. Porque como se tem uma trave na minha frente, à frente do meu olho, como que eu vou estar olhando o defeito que está no olho do irmão que está à minha frente? Amém? Então, o primeiro passo dessa lição número 2, que é discernindo a natureza das coisas, é sobre essa trave, tirar essa viga. Jesus está falando, se a pessoa não consegue ver corretamente, como pode fazer juízo de algo? Isso é hipocrisia. Hipocrisia ele chama ator. Ator é viver uma vida de fantasia. É uma vida que a casca externa é uma, mas dentro é totalmente diferente com aquilo que você está externando, né? 2.2 diz vencendo a hipocrisia. Como que a gente pode vencer a hipocrisia? Como fazer isso? Como não ser hipócrita, meus irmãos? A palavra do Senhor em Salmo 119, 105, um versículo tremendamente conhecido, diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Amados, é somente através da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, conhecereis a palavra e ela vai libertar. Nós não temos o poder de libertar um irmão que está no erro. Nós não temos o poder de libertar qualquer tipo de pessoa. A pessoa vai ser limpa pela palavra. A palavra vai falar com ela e a palavra vai limpar a pessoa, porque é lâmpada, ela é luz para os caminhos. E dessa forma a gente consegue também vencer a hipocrisia. Amém? Mateus 6, 22, olha só, livro de Mateus, só em Mateus aqui que nós estamos falando. Mateus 6, 22 e 23 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Olha que tremendo isso, a lâmpada de novo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Aqui Jesus falando que os olhos, os olhos do homem, os olhos do ser humano é a lâmpada, é aquilo que irradia, aquilo que norteia a vida da pessoa. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Então Jesus está falando, cuida dos teus olhos, cuida da tua vida, tira a trave do teu olho, cuida dele e deixa que o Senhor opere. Amém? É isso que o Senhor está nos falando. 2.3 diz, o perigo de não termos discernimento. Lembra que no tópico anterior nós falamos sobre que nós não podemos julgar, amém? Nós não podemos entrar em julgamento com outra pessoa. Aqui nós estamos falando de outra forma, de discernimento. Tá, irmão Josué, mas calma aí, agora você está falando que eu tenho que julgar? É isso exatamente que eu estou falando, mas é discernir.
Ou seja, nós temos que saber fazer algo, agir sobre alguma situação. E eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 8. Olha só, uma história tremenda, uma história que fala muito comigo, que é daquela mulher adúltera que levaram para Jesus. Então o Senhor Jesus, levaram até ele um monte de pessoas, pegaram uma mulher que estava em adultério. Depois você pode estar acompanhando, está a partir do verso 1 até o 11, né, do livro de João, do Evangelho de João. Então levaram para Jesus aquela mulher, e aquela mulher tinha sido pega em adultério. E naquela época, meus irmãos, eles matavam as pessoas à pedrada, né? Então aquela pessoa pecou, todas aquelas pessoas que estavam em volta pegaram aquela mulher, levaram aos pés de Jesus e citaram a lei para Jesus. Disseram que aquela mulher não podia ter adulterado, porque a lei de Moisés, eu gostaria de ler sobre isso. Olha só, no versículo 6 diz: isto diziam eles tentando para terem que acusar, mas Jesus, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que você fala sobre isso, Jesus? A lei está escrito que aquela mulher ela tem direito a morrer, porque na lei de Moisés está escrito. E eles eram muito fariseus, eles viviam essa hipocrisia. Alguns pecados podem, outros não. Mas aqueles que não, o peso da mão deles sobre aquele pecador era terrível. Então eles levaram aquela mulher até aos pés de Jesus, e olha a sabedoria de Jesus, amados. E Jesus no versículo 7 diz: como insiste na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então aqueles homens, olhando um para o outro, creio que coçando a cabeça, eu não posso jogar a primeira, e Jesus falou só da primeira pedra. Então foi saindo um a um até o ponto de ficar só Jesus e a mulher. Aqui, o que eu quis trazer com essa história, com o que Jesus falou sobre esse acontecimento? Meus irmãos, nós temos que ter o poder de discernir aquilo que nós podemos ou não fazer, mas uma forma de sabedoria. Aqui nós temos o poder de julgar, mas julgar qual é o nosso ato com aquilo que nós vamos fazer. Será que nós vamos entrar juntamente com aquela multidão e dizer: joga a pedra, mata ela? Ou nós vamos olhar uma saída em Deus para aquela situação que está nos entregando, que está chegando até nós? Amém? Então nós temos que ter esse discernimento, poder julgar aquelas nossas atitudes que nós vamos ter sobre aquela situação. Amém? Isso fala no 2.3. Embora não podemos julgar nosso semelhante, Jesus nos manda ter discernimento com o que é santo, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que você está aprendendo da palavra do Senhor. O que você está fazendo com aquilo que você aprende? Você tem usado? Será que nós temos usado aquilo que nós temos aprendido em Deus? O ensino desse ponto 2 diz: o homem não pode entender o que está na mente e no coração de outro homem. Ou seja, amados, a gente mal e mal sabe o que passa na nossa mente e no nosso coração, porque os pensamentos são tantos. Como que nós podemos julgar outra pessoa? Amém? O ponto 3 dessa lição diz: discernimento entre digno e indigno. Olha só que coisa tremenda. Para nós termos o discernimento do que é digno e o que é indigno. E aí nós voltamos naquela palavra de Mateus 7, que fala na continuação daquele verso que nós estávamos lendo, do 4. Então, no 6 ele diz assim, nós lemos até o 5, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés e voltando-se a dilacerem. Ou seja, meus irmãos, vamos pegar essa parte A. Não dê aos cães o que é santo. Aqui, quando o Senhor Jesus falou de cães, dá para cães o que é santo, a gente pode imaginar aquele cão selvagem, que não adianta você dar algo para ele, algo santo,
Então você imagina aquela pessoa que é natural, aquela pessoa que não quer Jesus, uma pessoa que está no erro e quer continuar vivendo no erro. Não dê o que é santo para essas pessoas. Aqui o Senhor nos manda também discernir sobre como fazer, o que fazer com a palavra, com aquilo que nós temos aprendido. Nós temos que discernir de não julgar o irmão, nós temos que discernir de ser um adorador e não um hipócrita, ser um servo e não um hipócrita, ter uma vida discernida, de discernimento do Senhor, na palavra do Senhor, mas também, amados, nós temos que guardar o que é santo, saber aonde nós aplicar isso que o Senhor tem nos dado. Então, o que ele fala ali, não dê o que é santo aos cães. E ele vai mais adiante, ele diz, não dê pérolas a porcos. Pérola, amados, é uma das joias mais caras, mais raras no mundo, as mais valorosas. São joias assim que realmente está na palavra porque é bom, é caro. É algo não caro só em dinheiro, mas valor. Ele agrega valor, é algo de Deus. Então a gente pode dizer que é a palavra do Senhor. O que mais nós temos que é de valor é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz para a gente não dar pérolas a porcos, porque eles não saberiam o que fazer. O que eles precisam? Eles precisam ser limpos pela palavra antes de receber a pérola. Sim, todos podem receber a pérola, mas eles têm que sair daquela imundícia que o porco vive, aquela lamaçal do pecado, lamaçal do erro. Saindo dali é um tratamento de Deus. Aí sim nós podemos lançar o que é santo para essas pessoas, porque elas não estão mais desprovidas de discernimento, mas elas estão discernindo aquilo que é santo e discernindo também a pérola que é a palavra. Amém? E aqui nós estamos concluindo, meus amados. Aprendemos nesse terceiro ponto do discernimento entre o digno e o indigno. As coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou não têm capacidade para apreciar os valores espirituais. O que adianta você falar de um dom de cura para quem não sabe o que é dom, para quem não é cristão? O que adianta, meus irmãos, você chegar para quem não quer saber disso e você lançar isso para as pessoas? De nada vai adiantar. Na conclusão, quando ajustamos a nossa visão de acordo com a palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos. A forma de vida muda e os tesouros repartidos e aqueles que são confiáveis e dignos. Amém, amados? E eu quero aqui encerrar essa palavra com uma oração, pedindo a Deus que Deus possa estar ministrando em nossas vidas mais santidade, menos hipocrisia, mais amor e mais temor com aquilo que vem do céu, com aquilo que é santo e caro para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Essa, Deus, que é uma pérola, Deus. A pérola de imenso valor. Essa pérola, Deus, que tem o poder de mudar vidas, mudar destinos, que traz, Senhor, esperança àquele que está cansado e também dá, Senhor, vigor para aquele homem que não tem nenhum. Oh, meu Deus, nós te agradecemos. Pedimos ao Senhor, Deus, que essa lição, Deus, a lição de não julgar, Senhor, o nosso semelhante, sem antes tirar, Senhor, a trave do nosso olho. Também, Deus, aprendemos, Senhor, que nós não devemos julgar porque nós não somos juízes, nós somos servos do Senhor e o julgamento, ele cabe ao Senhor e não a nós. Pai, também aprendemos, Deus, que a hipocrisia, ela não provém do Senhor e que nós devemos tirar isso, riscar das nossas vidas. Então pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor possa, Deus amado, estar queimando a Tua palavra em nosso coração e que cada dia mais, Deus, o temor do Senhor tenha mais guarida em nossas vidas, Pai. É a minha oração, Deus, por minha vida e por todos aqueles que estão assistindo essa aula, que o Senhor possa impactar, que o Espírito Santo de Deus possa impactar a vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. A paz do Senhor.